Se tu existes e se tudo tu criastes, quem és tu? Sou eu tua imagem e semelhança? Aos poucos me acalmei. Comecei a entender que talvez não exista uma única resposta para essa pergunta. Compreendi que em toda a minha vida eu busquei uma experiência religiosa capaz de me conectar com o mundo. E é essa busca inquietante que quero compartilhar com você. Peço que me responda, se estiver ao seu alcance. Deus criou a humanidade? Ou a humanidade criou Deus? Se Ele é o Criador de todas as coisas, quem criou Deus? Crenças religiosas e mitológicas foram as únicas formas de compreender a existência do mundo e da humanidade. Você sabe quais são as diferentes formas do conhecimento humano? Por exemplo, podemos conhecer algo por meio da prática e da experiência individual. Esse é o conhecimento chamado de popular, que surge a partir da observação e da nossa interação com o ambiente. Não existe aqui uma preocupação com comprovações, já que é uma forma de deduzir coisas por meio da vivência cotidiana. Por isso, não possui exatidão e suas conclusões podem ser corretas ou erradas. Por outro lado, o conhecimento teológico se baseia no princípio de que a fé possui a verdade absoluta e explica todas as coisas do mundo. Esse tipo de conhecimento se baseia em doutrinas religiosas e, obviamente, não pode ser verificado. O saber mitológico também tem bases na crença, mas diferente do religioso. Ele se perpetua por meio da tradição coletiva e não através de dogmas e doutrinas. Enquanto isso, o conhecimento filosófico se baseia na lógica e na crítica. Por meio do raciocínio e do questionamento profundo, essa área do saber busca construir conceitos, teorias, hipóteses, mas nem sempre pode ser verificável. Outra forma de conhecimento também de natureza lógica e racional é a científica. Contudo, a ciência é um saber verificável que lida com fatos comprovados. Sabendo da diferença entre as formas de conhecimento, é necessário dizer que em nossa reflexão não é possível usar a ciência para falar de Deus, pois a sua existência não pode ser provada ou verificada pela lógica e pela razão. Para responder à pergunta se Deus é o Criador de todas as coisas, quem criou Deus, precisaremos nos guiar através das várias formas de conhecimento religiosos, míticos e até mesmo filosóficos para chegarmos a uma compreensão sobre Deus. Os mitos sobre a criação do universo e da vida geralmente partem da ideia de que as divindades não criam as coisas do nada. Os deuses são artesãos que modificam e modelam uma matéria original através de um elemento primordial, como a água e a escuridão. O ser divino divide e multiplica as outras coisas do mundo. Datado de aproximadamente 4.000 anos atrás, o mito babilônico Enuma Elis conta que no princípio de tudo, nada possuía nome ou um destino traçado. Mas um dia, os deuses criaram os planetas e determinaram seu movimento e trajetória, além de terem criado todas as regras de funcionamento da natureza. Nesse mito, o céu, a terra, o oceano e as tempestades são associados a diferentes deuses. De origem indígena amazônica, uma lenda de língua Nhangatu sobre a criação do mundo explica como surgiram as plantas, os animais. Nesse mito criador, todas as coisas surgiram da ação de um ser divino, Tupã, que teria criado todas as coisas a partir da água e da terra.
Na crença religiosa que se baseia na Bíblia, Deus existe antes de todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando leio essas palavras, eu consigo visualizar uma existência caótica, esmagada pela plenitude de um Deus infinito. Um abismo vazio, sem a presença humana. É quase uma imagem poética que pode despertar sentimentos, independente do sentido religioso. Posso até dizer que essa imagem do caos existencial aparece não só no mito e na religião, como também na arte, na poesia. Na visão religiosa que se baseia na Bíblia, não existem forças ou matérias da natureza primordiais. Tudo é criado a partir de um Deus, um ser dotado de inteligência que é eterno e que nunca foi criado, porque sempre existiu. É o próprio ser primordial que dá origem a todas as outras coisas. Apesar dessa diferença e de tantas outras, as crenças míticas e religiosas sobre a criação do mundo apresentam elementos semelhantes. Alguns deles são encontrados em diferentes crenças, como, por exemplo, a importância de elementos da natureza para a criação do mundo, como a água, a luz, as trevas e a argila. Outra semelhança é a importância que a linguagem possui na criação das coisas. Assim como no mito babilônico, na Gênesis bíblica, o ato de dar nome às coisas aparece como elemento importante. E Deus disse: haja luz, e houve luz. No mito Iengatu, por exemplo, também existe referência à desobediência do primeiro homem e à destruição do mundo por uma espécie de inundação. Além da tradição religiosa e mítica, o pensamento filosófico também se ocupou ao longo da história de elaborar explicações sobre a criação do universo e da vida. Em muitas correntes filosóficas, os mitos foram reinterpretados. Em outras perspectivas, a existência de Deus foi questionada e até mesmo reformulada. Quer começar um negócio online? Vá para wix.com e crie um site personalizado. Então não havia nem o ser, nem o não ser. Não havia o domínio do ar, nem o céu além dele. O que estava recoberto? Onde? Em que receptáculo? Existia um abismo de águas profundas? Então não havia morte, nem havia imortalidade, nem havia distinção entre dia e noite. Essas são as primeiras frases de um hino da filosofia indiana do Rig Veda. De forma crítica, o texto questiona sobre o que poderia ter existido antes que todas as coisas do mundo passassem a existir. Para esse pensamento filosófico, o início absoluto de tudo não se parece com nada do que nós conhecemos. Por isso, só podemos descrever a origem do mundo através de paradoxos e de símbolos, como o ser ou não ser, ou a morte e a imortalidade. Mas esse início pode ser conhecido por alguém por meio da sabedoria alcançada pela meditação. Esse hino filosófico sugere que a busca pelo conhecimento pode nos dar respostas. Acredito que este seja um dos princípios da filosofia, a busca incansável pela